Olá, eu sou o consultor Danilo Lólio da Volta School Microsoft e dando continuidade ao tema Imposto de Renda à Pessoa Física, nesse tópico nós vamos falar sobre os bens e direitos, ou seja, a ficha, né, que traz muitos problemas quando a gente fala de malha fina dentro da parte do imposto de renda. Isso por quê? Porque muitos contribuintes deixam de apresentar, né, essas fichas referente aos bens e direitos que ele possui. Então, o que são os bens e direitos? Por exemplo, automóveis, casas, terrenos, contas bancárias, apartamentos, né? Tudo isso deve ser declarado na sua declaração de imposto de renda à pessoa física. E por que cai na malha fina? Porque o fisco tem como cruzar essas informações com outras empresas, né, com outras entidades que são obrigadas a apresentar para o fisco também isso. Então, nesse cruzamento, o que pode acontecer? Por exemplo, você fez a compra de um bem, né, de um imóvel, de repente, e aí você tem que você vai ter que pagar essa escritura. E aí você vai no cartório. O cartório tem uma declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que o escrevente do cartório tem que enviar isso para o fisco. Ou seja, então o escrevente enviou, mas você deixou de declarar esse bem que você de repente ou comprou ou vendeu dentro da sua declaração, e isso pode ser um motivo para você cair na malha fina. Outra coisa que acontece também dentro da ficha de bens e direitos é a pessoa apresentar os bens, só que apresenta de forma inequívoca, ou seja, incorreta, não é da forma correta como tem que ser. Por exemplo, o bem referente, por exemplo, um imóvel, um apartamento, uma casa. Quando você faz uma compra desse bem, um imóvel, por exemplo, você sempre tem que informar o valor pelo custo de aquisição, e esse valor tem que ser mantido por todas as suas declarações posteriores. Ou seja, então o que muitas vezes o contribuinte faz? Ah, eu comprei o bem muito tempo atrás, então agora ele está mais valorizado. Por exemplo, uma casa. Então eu vou agora colocar o valor dessa casa um pouco maior. Não pode. Só existe uma exceção. Somente se você, de repente, fez uma benfeitoria dentro deste imóvel. Então, por exemplo, você comprou um imóvel e mais para frente, de repente, tem um terreno muito grande dentro desse teu imóvel, e aí você resolveu construir uma piscina. Aí sim. Aí você fez uma benfeitoria dentro da sua casa. E aí você pode, nesse caso, você pode valorizar o seu imóvel. Você pode colocar o bem atualizando referente a essa benfeitoria que foi feita. Não esquecendo que todos os gastos, todas as notas fiscais que foram utilizadas, todos os recibos, tudo isso tem que ser mantido, guardado pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, tudo aquilo que você utilizou para construir aquela piscina, todo o material de construção, toda a parte de mão de obra, tudo isso você tem que guardar, todos esses recibos, todas essas notas fiscais por um prazo de 5 anos, porque se o fisco tiver, de repente, que notificá-lo por alguma observação, aí você tem que apresentar isso para o fisco. Então, tomar muito cuidado. Então, resumindo, você só pode fazer uma alteração dentro do seu imóvel, do valor dele, caso você tenha feito uma benfeitoria. Senão, você não pode fazer de forma alguma. Mas aí, então, o que interessa para o fisco ter esse valor? É para o fisco para saber se você, na hora de fazer a compra, quando você comprou esse imóvel, de repente, você tinha rendimento suficiente para isso. O fisco não está interessado em saber da valorização dele. Ele quer saber se você teve realmente condições de comprar esse imóvel com os rendimentos tributáveis, rendimentos que você apresentou para ele. É isso que é importante para o fisco. Tá? Então, tomar muito cuidado quando a gente fala na hora de fazer a escrituração de um bem, principalmente referente ao imóvel. Outro cuidado também que nós temos que ter é referente à parte de veículos. No caso, por exemplo, o veículo que você comprou financiado. E aí, o que as pessoas pensam? Bom, como eu fiz um financiamento, então eu fiz uma dívida, então eu vou lançar essa dívida na parte de dívidas. Não.
Você não pode fazer isso. Você tem que lançar também na parte de bens e direitos, mesmo que se trata de um financiamento. Por quê? Porque no caso, por exemplo, de um veículo, quando você compra ele financiado, existe uma cláusula lá dentro do recibo que fala que é uma alienação fiduciária. O que significa isso? Que caso você deixe de pagar aquele veículo, né, pagar o financiamento, o banco, por exemplo, ele pode tomar esse veículo seu a qualquer momento. Então, qualquer financiamento referente à casa, referente, mesmo que você utilizou recurso do FGTS, referente a veículo, tudo isso você tem que lançar na parte de bens e direitos. E como que eu faço esse lançamento? Bom, você, por exemplo, vamos supor que você comprou um veículo, né, a prazo, financiado, e você deu, de repente, lá o veículo custava 80 mil reais e você fez um financiamento, por exemplo, em 48 meses, 60 meses. E você deu uma entrada para poder comprar esse veículo, por exemplo, de 10 mil reais. Essa entrada que você já deu referente ao veículo, você já vai lançar na sua declaração pessoa física lá na situação anterior. 10 mil reais. E aí, ao longo do ano calendário, você vai somando todas as parcelas, né, mês a mês que você pagou referente a este financiamento, junto com o valor inicial, a entrada que você deu, você vai informar isso no saldo final, lá na situação final. Então, a situação anterior seria, de repente, então, a entrada. Aí você pega todas as parcelas, soma, joga junto com esse valor da entrada e lança esse valor lá no final, que é daquele ano calendário que você pagou. Nos anos posteriores, a mesma coisa. Você vai somando todas as parcelas e vai agregando, somando, acrescentando ao valor final que você do ano anterior que você teve. E aí vai até você quitar, você pagar todas as parcelas do seu financiamento, tá? Então é assim que funciona um financiamento dentro da declaração pessoa física, tá? Então temos que tomar muito cuidado. Outra coisa é o seguinte, cuidado com cruzamentos que a Receita pode fazer sem você perceber. Por exemplo, você tem um rendimento de aluguel. Você recebe, você alugou um imóvel, então você teve que informar para o fisco, lá na parte de rendimentos tributáveis, o valor do aluguel que você recebe. Mas você esqueceu de declarar o imóvel que foi alugado. Aí o fisco vai lá, como que ele alugou, tem um rendimento de aluguel e não declarou o bem que seria a casa que foi alugada. Então, tomar muito cuidado com isso, que é um cruzamento também que o fisco pode fazer. Outra coisa, por exemplo, são os rendimentos de caderneta de poupança, aplicações financeiras, que você informou lá na parte, por exemplo, de rendimentos isentos ou de rendimentos tributáveis exclusivos na fonte, mas esqueceu de informar na parte de bens e direitos a conta poupança, a conta referente à aplicação. Hoje, quando você informa, inclusive, essa conta, o fisco, a própria declaração já exige que você coloque lá quem é a instituição, a conta, tudo isso. Tá? Então, cuidado, não é só informar de uma parte, você tem que verificar se você informou no total também a outra parte referente a isso. Tá? Isso é muitas coisas acontecem cruzadas, né? Vamos dizer assim. Então, como é que pode ter, de repente, informado um rendimento de caderneta se não informou a conta? E aí o fisco pode, de repente, te chamar, né, para você poder querer ter que justificar isso, ok? E aí também nós temos toda a parte, né, referente, nós temos umas exceções, né? Qual, por exemplo, se você tiver lá um saldo de conta corrente bancária, né, ou aplicação financeira até R$ 140, você não precisa fazer essa declaração dentro da ficha de bens e direitos. Então, tem um valor mínimo. Né? Esse valor mínimo, então, é de R$ 140. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com os bens móveis, exceto veículos que têm que ser declarados a qualquer valor. Mas qualquer outro imóvel, desculpa, um bem móvel que você tenha, e esse valor seja até R$ 5.000,
também não precisa ser declarado, como eu disse, com exceção de veículos automotores, embarcações, né, tudo isso você é obrigado a declarar independente do valor que foi adquirido. E finalmente nós temos a parte de ações, né? Quando você as ações também que você compra, você também tem que declarar. Agora, se esse conjunto de ações, né, que foram negociadas ou não em bolsa de valores, for até R$ 1.000, também não precisa declarar. Então, eu tenho lá três exceções: o saldo das contas correntes, né? Aplicações até R$ 140. Eu tenho os bens móveis até R$ 5.000, com exceção dos veículos, e também tem a parte de ações, né, na bolsa de valores, ouro, ativo financeiro, até o valor de R$ 1.000. Nesse caso, está dispensado da apresentação da ficha de bens e direitos. Então seria isso, né? De uma breve apresentação para você, o que é essa ficha, lembrando sempre que essa ficha é muito importante e também que essa ficha faz com que muitos contribuintes caiam na malha fina, ok? Bom, no próximo tópico, né, nós iremos conversar agora, sobre a parte de dívidas e ônus referente à declaração. Aguardo vocês. Até mais.